No episódio de hoje, iremos conversar sobre diabetes. E para isso, convidamos o professor Irineu Contini, a professora Yara Michelini e a Mariana Bracho, professoras do curso de enfermagem. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada mais uma vez ao Uniso por essa oportunidade de conversar sobre um tema tão importante, né? Que é a diabetes. E essa é uma doença de alta prevalência no Brasil, né? E a incidade, na verdade, a incidência dessa doença, que é o aparecimento de novos casos, vem aumentando ao longo dos anos. A gente tem dados epidemiológicos que são bem exuberantes e que falam muito sobre o avanço, né, dessa doença, que é uma doença crônica, muito relacionada ao estilo de vida, que pode ser evitada, né, através de ações de promoção da saúde e pode ser controlada de uma maneira muito eficaz e evitando problemas sérios importantes como a insuficiência renal, neuropatia e problemas oftalmológicos. Hoje a gente tem no Brasil, de acordo com o último censo, né, 30 milhões de atendimentos só na atenção primária em saúde sobre a diabetes. E a gente tem aproximadamente 20 milhões de adultos diabéticos no nosso país. E a diabetes é responsável todos os anos pela morte de 78 mil pessoas só no Brasil, em decorrência da doença em si ou da repercussão dessa doença nesses indivíduos que vêm a falecer. Nossa, é um número muito grande, né? E às vezes a gente acaba nem ficando sabendo. É uma pessoa que ali não estava em tratamento, às vezes estava em tratamento, mas é um pouco mais ali relaxado. Então, também acaba ali afetando a saúde, não cuidando melhor dela ali, fazendo o SUS, ele acaba ajudando, né? Essas pessoas que têm a diabetes, têm atendimento, eles fornecem, né? Insulina. Mas aí a pessoa às vezes não tem o costume, né? Então é sempre importante a gente estar ali indicando, falando que é sempre bom estar ali cuidando da saúde. E você sabe o que é interessante? É que as pessoas não ficam atentas aos sinais que a doença vai dando no Sim. próprio corpo, Uhum. né? E todo mundo fala sobre a diabetes do tipo 1, do tipo 2, diabetes gestacional, mas poucas pessoas falam sobre a pré-diabetes, né? Que aquele limbo, aquele lugarzinho cinza onde fica aquela pessoa que não é normal, mas também não é diabética Uhum. ainda, né? Então, quem é essa pessoa? É aquela que, nossa, come doce pra caramba, mas está sempre cansada. É aquela pessoa que volta e meia, eu não consigo fazer nada e eu tô engordando e eu não sei por que eu engordo tanto, mas é porque eu como doce, né? Uhum. E essa pessoa vai lá, faz um examezinho de glicemia capilar, que é aquela picadinha no dedo, não está em jejum, aparece 120, 130. Ela fala: não, mas eu não sou diabética. Aí faz aquele examezinho em jejum, aparece 110. Não, mas para ser diabético é só a partir de 126. Então eu já estou salva, eu não sou diabética. Uhum. Pois o que ela não sabe É que é tá que ali. ela já está Já tá com o quase com o pezinho ali. pezinho lá, entendeu? Uhum. Na verdade, ela está mais para uma pessoa diabética do que para não diabético. Porque a gente entende que o diabético é aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum maior do que 126. Mas aquele que está lá entre 120 e 126 também não é normal. Uhum. Mas é essa população que, com intervenção tanto de atividade física, quanto perda de peso, né, e uma melhora mesmo na qualidade de vida, pode vir a reverter um quadro que seria de uma diabetes, que é uma doença crônica e que provavelmente vai com ela até o final da vida. Então, é muito importante a gente
entender que precisa fazer exames de prevenção, né? E que os exames de prevenção, aquela máxima que o povo fala, né? Que quem procura acha, e acha, graças a Deus, sim, né? Que dá tempo de cuidar ainda na pré-diabetes, ali dá tempo de você ainda evitar, né? Exatamente. E esse o grande lance, é achar mesmo, né? Para que você não entre numa situação que é muito pior de se tratar, né? E a gente sabe que a diabetes do tipo 1, ela pode ser uma doença autoimune, né? Essa pessoa pode nascer com essa doença e ela tem uma incidência maior ainda na infância, na adolescência. A gente sabe que o tipo 2, ela tem uma incidência maior na população que tem mais de 50 anos, né? Porque aí você começa a engordar um pouquinho mais, os homens começam a ter uma barriguinha um pouquinho maior, as mulheres começam a ter uma gordurinha um pouquinho mais no quadril, né? Na verdade, isso tudo faz parte de todo um processo do mecanismo nosso de defesa, né? Só que junto com essas gordurinhas também começa a ter, o pâncreas começa a ter uma dificuldade maior de produzir insulina, porque ele está acostumado a produzir insulina para um corpo mais fininho, com menos gordura. A gordura aumentou, ele tem que trabalhar muito mais para conseguir captar a glicose que está que está circulando no nosso sangue, para que ela vire energia dentro das nossas células. E o que muitas vezes ele não consegue é dar conta de fazer esse movimento, de aumentar a produção de insulina para fazer essa captação da glicose e transformar ela em energia na célula. E aí a gente tem o quadro de diabetes do tipo 2. Esses tipos de diabetes, né? Eu não sei se tem ligação no caso, mas tem muita gente que fala que ali está relacionado em quadro familiar, né? Na minha família, acho que tem muita gente diabética. A minha avó é paterna e materna. As duas têm. O meu avô tinha também, mas ele faleceu. E a minha tia também tem diabetes. Então, ali a chance de eu, futuramente, se não me cuidar, a chance também é eu ter, né? É maior de ter o diabetes. Então, tá muito ligado isso, né? Questão O familiar. fator hereditário, né? Nossa, Sim. e muita gente não sabe disso, né? Minha avó tem, mas é ela, né? Eu não vou ter. Mas ali a sua chance é maior também de se você não se cuidar, futuramente você ali tá no mesmo sentido, no mesmo caminho. Mas são os dois tipos de diabetes que são hereditários, tipo 1 e o tipo 2? Na verdade, o hereditário mesmo, ou idiopático quer dizer que eu não sei muito bem a causa, está muito mais relacionado a diabetes do tipo 1, né? Porque eu tenho um problema na produção de insulina. E isso é diretamente numa célula, que é a célula beta, que fica dentro do pâncreas. O tipo 2, ela tem uma relação muito forte com estilo de vida e obesidade. A obesidade, ela é responsável hoje por mais ou menos 195 doenças, né? E eles identificam também a obesidade relacionado a vários tipos de cânceres, principalmente cânceres de órgãos sólidos, como o nosso fígado, né? O útero, até mesmo o intestino. E também relacionam a diabetes do tipo 2. Então, qual que é o grande lance da diabetes do tipo 2? Eu estou engordando, eu não faço atividade física, portanto, não consumo a glicose que eu estou pondo na boca. Você não está né? queimando, né? Não estou queimando. Você consome e não queima, né? Exatamente. E ela começa a circular dentro do meu sangue. E aí ela começa a provocar aqueles sintomas que a gente já falou anteriormente. E isso vai desencadear o meu processo de diabetes do tipo 2. E você sabe que é interessante? Que muita gente acha que a diabetes ela está relacionada só ao consumo de açúcar. Então sim. eu tenho que parar de comer açúcar, porque açúcar é o que vai dar diabetes em mim. Mas, na verdade, ela está associada ao consumo de tudo aquilo que pode virar açúcar no seu corpo. Portanto, a gente está falando aqui de carboidratos, né? Carboidratos simples, como, por exemplo, aquela farinha branca, né? Que não é recomendável, né?
Que aí é um alimento que você tem que estar substituindo, né? Que é o ideal, né? Uhum. Sim. E a gente também está falando de gorduras, né? Porque a insulina também auxilia o quê? A tirar a energia que tem naquela gordura e transformar em energia celular. Então, eu estou falando de carboidratos, eu estou falando de gordura, eu estou falando de aumento de triglicérides. Aumento de triglicérides também, a gente já sabe que nos próximos 5 anos, se não tiver correção desse triglicérides, provavelmente vai ter diabetes do tipo 2, né? Então, a gente está falando de uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Eu simplesmente tiro o açúcar e resolver o meu problema. Não é isso, né? A alimentação, tá ela tudo é mais um ligado, ponto né? importante, né? Principalmente o que a Yara falou, né? A questão do açúcar, do doce, questão do carboidrato, né? Então é importante, tipo assim, o pão, em vez de eu comer uma fatia de pão, substituir de repente por uma torrada ou um pão integral, ou de repente um alimento, o pão com menos adição do que? De açúcar, né? Só que a gente sabe que a maioria do que? Dos alimentos hoje, qual que é o grande perigo, né? Tem aquela velha história, né? Que se você pegar o teor de açúcar do que tem no refrigerante, sei lá, no saco de batata frita, então alimento industrializado, a gente fala do macarrão instantâneo, né? Então o sódio também é um perigo porque ele vai estar atrelado ao diabetes junto com o quê? O indivíduo que pode estar desenvolvendo o quê? Hipertensão arterial, aí vai aumentar os níveis de quê? De triglicerídeos. Então isso tudo são fatores, né? Primordiais. Então, o controle da alimentação, uma boa alimentação, ela é extremamente o quê? Importante, tá? Outro ponto importante, que acho que é o fator, assim, o ponto-chave nesse sentido, acho que o fator de risco é a questão da obesidade, né? Também a questão da obesidade, tem a questão do sedentarismo, das pessoas que não fazem o que? A prática de exercício Físico, né? físicos, né? E aí o que a Yara comentou, aumento a circunferência abdominal. Com isso, a gente tem o fator, né, do peso, o sobrepeso, como a gente costuma dizer, e aí é o maior índice para você desenvolver a questão do diabetes. E realmente, o indivíduo vai ter o quê? Como sinais e sintomas, né? Ele vai ter muita sede, então ele vai ter a chamada polidipsia, ele vai ter também muita fome, a polifagia, então ele vai ter sede, vai querer beber muito líquido, vai urinar bastante, então ele vai ter a poliúria, né? Então a gente costuma até falar que diabetes é uma doença caracterizada até por 3 sintomas importantes: a sede excessiva, urinar bastante, né, que é muito comum, e fome. E aí a gente vem o fator sonolência, que é muito comum. Tem indivíduos que podem apresentar náuseas, vômitos, né? E entre outras características aí. Mas a obesidade e o sedentarismo é um fator, assim, que hoje vem crescendo bastante. E o tratamento, como é que funciona? Nos 2 tipos de diabetes, né? Até no gestacional, como é que é feito o tratamento ali nas clínicas, ou no postos de saúde também, que é ali mais numa parte do SUS, como é que funciona? Hoje, o tratamento, a gente não foca só em um aspecto, né? A gente foca em 3 grandes aspectos. Primeiro é o incentivo à atividade física. O segundo aspecto é a mudança relacionada à sua ingesta alimentar. E o terceiro aspecto é o medicamentoso, né? A gente conhece hoje em dia novas fórmulas, né? E novas medicações que, apesar de serem caras e que o SUS, por enquanto, não contempla ainda essas medicações, como, por exemplo, o Ozempic, a gente sabe que são medicações seguras e que reduzem bastante a glicemia, Mas o custo, né? mas o custo, É por elevado, enquanto, né? é elevado. Nem todas Agora as também pessoas têm, né, tá acesso, né? bastante por causa que eles estão usando para emagrecimento, né? Isso. Eles Sim, utilizam agora, então sim, acho que acaba sim. subindo ainda um pouco mais. Toda medicação, né, que envolve para diabético, ela tem um custo, né, elevado, né? A gente pode depois até falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, né? Sim. Que hoje a gente tem o Freestyle, que é da Libre, né? Que aí a professora Mariana acho que vai conseguir dar detalhes. Inclusive, ela tá até com o Libre instalado, que vocês vão poder, de repente, ver aqui ao vivo, enfim. Que legal. Mas então são E esses. a gente tem os hipoglicemiantes orais, né? Que são os comprimidos que são mais oferecidos nas unidades básicas de saúde, como glifage, Glifage, né?
O acesso é fácil, é oferecido de maneira gratuita nas unidades básicas de saúde. As pessoas ingerem de uma maneira tranquila. E a gente tem ali numa fase um pouquinho mais avançada, quando já não consegue mais controlar com esses hipoglicemiantes, né? Tanto esses de alta tecnologia quanto as medicações de via oral, a gente tem as insulinas, né? E as insulinas, o que é importante saber? É a forma de armazenar em casa. Muita gente pega aquele frasquinho, coloca lá no fundo da geladeira, dentro de um isoporzinho. Ai, meu Deus, aí não dá certo. Porque a temperatura no fundo da geladeira geralmente é maior, né? Muito alta. E aí, a gente já teve até pacientes em que a gente chegou na casa, a insulina estava congelada. Congelada. Nossa, e congelada. Então, o correto é deixar na Sempre porta. no meio. No meio? Você nunca vai colocar essa insulina nem para cima e para baixo, porque aí você vai congelar o produto. Então, ideal é uma temperatura mais controlada, que é o meio, né? Sim. Claro, com padrão de higiene. Sempre importante quem vai administrar, né, fazer um movimento para dar, entre aspas, uma aquecida, que a gente costuma quebrar um pouco esse gelo, porque eu não posso administrar a insulina gelada, modo de dizer, congelada, né? Não tem como, né? Então, para esse paciente é importante, aí acho que fundamental a atuação de quem? Do enfermeiro, né? Então, os enfermeiros, o papel da enfermagem ela é muito importante nessa questão de orientação, né? De conscientização de uma maneira geral, tanto para aplicar, né, para administrar essa insulina, né? Ou ele vai até o posto de saúde, o serviço aí de atenção primária, para que a gente possa fazer essas primeiras orientações, né? E assim por diante. Nossa, muito legal saber disso, que tem gente que, né, chega lá, só guarda. É que na casa da minha avó, eu reparo que ela deixa ali na porta. Então, é um lugar, não sei, né? Que não é o ideal a gente deixar na porta, né? Então eu já vou avisar ela. O ideal é que você mantenha meio que centralizado numa prateleira do meio, como a gente costuma dizer. Até em unidade básica costuma se fazer, né? Isso. Então, assim, e tem um controle. Insulina, né? Você tem que datar ela, tem uma validade de 30 dias. Então, se eu abrir hoje, eu tenho que identificar por horário, por a data, e aí quanto tempo que ela vai durar. Às vezes dura até menos, porque esse paciente, como é insulino dependente, ele acaba utilizando aí uma quantidade e tem que ser rigoroso no tratamento, né? Porque eu não posso hoje eu tomo um comprimido, amanhã eu deixo de tomar, ou uso a insulina hoje, eu tomo em horário diferente, e isso vai desequilibrando, vai desorganizando muito o nosso organismo de uma maneira geral. Nossa, muito bom pra saber. Eu já vou falar pra vó. Vó, guarda ali mais no meio, que senão não é do jeito certo. E sabe, outro ponto importante que a Yara mencionou, quando ela falou assim das complicações. Então, quando você está com diabetes mais assim avançado, a gente tem a questão da neuropatias, né, diabéticas, que no caso é um grau mais avançado que vai afetar os nervos, principalmente nervos periféricos, pegando os pés, né? Outra complicação também é a retinopatia, a visão. Então, o indivíduo começa a apresentar uma visão turva, né? Ele pode também apresentar problemas renais, que é a chamada nefropatia. Então, você vê, a doença, ela é agressiva, ela é incurável, ela é silenciosa. Às vezes demora para a pessoa, ela vai descobrir depois, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos, que ela tinha o quê? Diabetes. E o corpo, ele te dá sinais, né? Quais são os sinais e sintomas que a gente mencionou aqui? Então, tá tudo relacionado, né? A alimentação, as questões de guardar, né? Também ali quando você já tem a diabetes, onde armazenar de forma correta. A alimentação, muita gente acha zero açúcar. Então, o risco ali nossa, não vou ter diabetes, porque eu não tomo refrigerante zero açúcar, os meus alimentos são todos light. Então, é necessário mesmo ser só alimentação assim? Ou você pode comer as coisas, mas não abusar? Então, antigamente, você sabe que a gente fazia um cardápio para cada paciente que aparecia. E esse cardápio era elaborado de acordo com o nosso conhecimento. Hoje em dia, a gente já tem uma proposta diferente, aonde se elabora um cardápio mesmo, ou o que vai se comer, juntamente com o paciente.
Porque não adianta eu tentar modificar todo o hábito alimentar dele de um dia para o outro. Isso não vai acontecer, isso é fantasia, né? E não adianta eu dizer para uma pessoa que a vida inteira comeu doce de leite, que a partir de amanhã ele não pode mais comer, porque ele vai comer, né? Então, hoje em dia, o que que a gente combina? Primeiro, a gente faz alguns acordos. Olha, o doce de leite dá para comer, mas é uma colherinha e sempre de manhã, porque você tem o dia inteiro para gastar. Já no dia que se você comer doce de leite, não dá para comer pizza. Tem que ter Entendeu? um equilíbrio ali. Exatamente. A gente vai fazendo essas negociações. Outra coisa também que a gente vem perdendo o hábito de comer e que é extremamente importante e saudável é o tal do arroz com feijão. O arroz é um carboidrato leve, de fácil digestão e absorção. O feijão, rico em ferro, não M, principalmente o feijão preto, né? Os dois misturados, eles fornecem fibra, fornecem energia, né? São alimentos que geralmente são cozidos, você não vai comer feijão frito, né, de forma geral. Então, eles tendem a ser alimentos muito mais saudáveis do que alguns que a gente vem assumindo hoje em dia, como, por exemplo, os hambúrgueres, né? Sim, o carboidrato, né? Esses... Além do carboidrato, a gordura, né? Isso. E a gente, é o que a Yara tá falando, a gente tem que substituir, né? Então, assim, na verdade, assim, todos os alimentos, como ela falou, né? Tem a questão de virar energia no nosso corpo, e alguns deles têm uma quantidade maior do que de glicose, né? Então, que nem o arroz, eu posso comer, mas de uma forma também o quê? Moderada, né? A questão de bolo, em vez de um bolo com a farinha branca, vamos dizer assim, substituir por uma farinha, de repente, o que? Integral. A questão dos pães, que a gente comentou, né? Em vez de ser substituir por um pão integral, sem adição de açúcar. O que é importante? Biscoitos, tem bastante açúcar. O refrigerante, que a gente mencionou. E frutas. Frutas também não é qualquer fruta que a gente pode estar comendo. Então, por exemplo, o morango, pera, a maçã, são tipos de frutas que têm bastante teor de açúcar, porque tem o açúcar da fruta, que é a frutose, né? Então, a gente poderia comer o quê? De repente, um melão, né? Então, a gente pode comer, mas a gente não pode o quê? Exagerar, Abusar. né? Então, por exemplo, um diabético, né? Uma pessoa que já é diabética, que sofreu uma amputação de um membro, né? A gente teve um caso agora, sábado, que nós fizemos um mutirão, inclusive a professora Mariana participou com a gente. A gente participou da 5ª edição do mutirão aqui do Hospital Oftalmológico na prevenção mesmo do diabetes. E a enfermagem, o curso de enfermagem, faz a avaliação do pé diabético. Como ela é especialista nessa área, então a gente teve um caso da paciente que, sei lá, durante 2 meses ela tinha uma dieta regrada, com a tal da marmita light, vamos dizer assim, um alimento light, e porque ela desregrou, porque ela seguiu, sabe, o familiar. Então, é muito importante, porque a família, muitas vezes, se ela não ajudar, ela acaba influenciando, né? Então, é importantíssimo na alimentação ter um planejamento alimentar, né? Então, a família tem que ajudar nesse sentido. Então, às vezes, ele não consegue fazer sozinho, né, esse controle. Você fala, hoje eu não vou comer, sei lá, o hambúrguer. E a gente já faz o quê? Acaba... hoje eu não vou tomar, sei lá, o refrigerante, né? E eu acabo tomando. Então, a gente acaba ingerindo realmente o que a Yara falou. Uma quantidade muito o quê? Excessiva. Porém, se a gente já um diabético, é importante a gente não abusar, né? Fazer um controle aí rigoroso do que se ingere de sal, né? De gordura. Leite, por exemplo. Posso tomar leite, posso tomar o iogurte, mas desde que eles sejam o quê? Semi-desnatado, né? Por quê? Porque a teor da gordura é de repente uma proteína, um carboidrato que vai fazer a diferença para esse paciente. E abusar das verduras é importantíssimo. E substituir o sal por temperos. Então, tipo manjericão, orégano, salsinha, que são produtos naturais, que dão sabor para o alimento e que eu não preciso encher aquele alimento de sal. E agora no mundo, né, que a tecnologia, nossa, tá aí para tudo, é muito bom, né, usar esses aplicativos de controle de diabetes, de controle de alimentação. Então, existem aplicativos específicos, tecnologias específicas que auxiliam no tratamento e na prevenção também, né, da diabetes.
Então, hoje a gente tem disponível no mercado aplicativos que facilitam a contagem de calorias, a contagem de carboidratos. Tem aplicativos relacionados a... Hoje tem um dispositivo que mensura a glicemia em tempo real. Então, o Libre, né, que é um dispositivo da Abbott, você aplica um sensor no braço e aí ele fica mensurando em tempo real, em segundos, né, a glicemia. Eu estou usando um dele hoje, que eu tenho resistência à insulina. E você acompanha pelo celular, tem o aparelhinho também que você pode mensurar. E aí seu celular tem que ser compatível com o dispositivo e você fica acompanhando então a sua glicemia. Fora isso, tem também, fora as medicações, né, via orais, a insulina, tem as medicações injetáveis e hoje tem a bomba de insulina. Então, conforme a sua glicemia vai se alterando, a bomba de insulina vai injetando a quantidade de insulina que você precisa. Automaticamente. Automaticamente. Então, os que pacientes legal. têm mais qualidade de vida, o risco de fazer uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia é muito menor. Então, você consegue ter um controle fidedigno. É óbvio, né? Tem um valor agregado maior, mas em consequência, você tem um controle, né? Um conforto, um controle muito maior. Então, os pacientes, principalmente os pacientes diabéticos tipo 1, que têm maior facilidade para fazer hipoglicemia, que é um risco, né, muito grande, você tem essa facilidade de aplicar a insulina num tempo maior, mais rápido. Recentemente, na prova do Enem, teve o caso do menino que estava com o Libre, estava com o dispositivo e o celular dele apitou que ele estava fazendo hipoglicemia. E aí ele teve que ser retirado da prova porque ele estava com o celular. E era uma necessidade dele. Então, algumas coisas precisam ser revistas porque a tecnologia está aí disponível para todo mundo. É disponível para todo mundo? Não, não está disponível para todo mundo. No SUS ainda não tem esses dispositivos. Então, alguns pacientes estão entrando com medidas judiciais porque realmente faz uma grande diferença, né, para o controle da glicemia desses pacientes. Hoje, a prevenção é o controle, atividade física, alimentação, porque o risco está relacionado à obesidade, à circunferência abdominal. A gente tem disponível uma alimentação aí, tudo é muito fácil, né? Você consegue uma alimentação assim muito acessível. Então, a prevenção é mesmo o nosso controle. No caminho, né? E como o professor Irineu e a Yara falaram, a gente tem maneiras de substituir, né, essas alimentações. A gente tem como comer de forma saudável, porque a maioria dos alimentos se transformam em glicose, não tem como, mas a gente tem maneiras de substituir. E no evento, no sábado, que a gente fez o 5º mutirão do diabetes, onde vários especialistas avaliam os pacientes, tanto para prevenção da perda da visão, né, da retinopatia, da retinopatia visual, da nefropatia. Então, tinha um nefrologista, tem uma endocrinologista que faz as orientações relacionadas à contagem de carboidratos, a diabetes em si, nutricionista para avaliar, né, todo o cardápio desse paciente. Nós estávamos lá para avaliar o que a gente avalia, né, em relação aos pés. A perda da sensibilidade protetora dos pés. Quanto mais tempo esse paciente tem diabetes, mais ele vai perdendo toda essa parte neurológica, né? Então, ele vai perdendo essas inervações e vai perdendo a sensibilidade. Então, ele pode calçar um sapato com uma pedra, ou pisar num caco de vidro, ou então pisar num asfalto quente, queimar esse pé, fazer uma lesão e aí acabar fazendo uma ulceração, né? Fazendo uma lesão nesse pé e acabar sendo amputado. No mundo, a cada 20 segundos, uma pessoa perde uma perna ou uns pés por complicações do diabetes. Então, é um número muito alto. Então, todo ano a gente vai, né, para esse mutirão do BOS, em parceria, a Uniso leva os alunos de enfermagem, e a gente avalia o pé desses pacientes para ver o quanto eles já perderam de sensibilidade para fazer as orientações adequadas, porque o corte errado das unhas pode levar a um ferimento. Não enxugar bem entre os dedos pode deixar úmido, né? E levar a uma micose, né, entre os dedos, ou ficar macerado e levar a uma ferida. Não hidratar os pés, então os pés ficam muito ressecados, muito rachados, então leva também a feridas, a rachaduras.
olhar dentro dos sapatos, usar sapatos adequados, eles não podem usar sapatos apertados que possam fazer calos e levar também a uma ulceração. E aí o Irineu contou o caso de uma paciente, ela já tem uma perna amputada, quer dizer, já é uma complicação, né? Ela já tem ela é obesa, já tinha uma perna amputada, então já é um indicativo de um grau grave, né? De um risco maior de uma nova amputação, e ela não é regrada. A alimentação dela era totalmente incorreta. Ela só comia corretamente quando alguém fazia as marmitas dela. Mas a família... A partir do momento que pararam, né? a partir do momento que a família não fazia a dieta junto com ela comia tudo. O que estava ali na frente. Para ela. E aí a gente conversou bastante com ela, que quem tinha o diabetes era ela, né? Uhum. Eu brinco ainda que essa comanda é dela. É isso que eu ia falar. Essa comanda é dela. A família pode colaborar, óbvio, né? Que a família pode ajudar, mas a doença é dela. Que se ela não se cuidar, que se ela não se observar, que se ela não olhar para ela, a diabetes ela é muito silenciosa. Então, o que você faz hoje, eu brinco que é uma comanda de supermercado, que você vai lá e anota todo dia. E aí, no final do mês, a conta chega. O diabetes chega depois de 5 anos. Então, você está lá consumindo e daqui 5 anos, o dono do mercado vem e te cobra. E essa conta é alta. E essa conta é bem violenta, né? E vem com perda da visão, com hemodiálise, com amputação e com óbito. E são índices altos e é muito grave. Um outro agravante é a questão do aspecto emocional. Sim, porque então, na doença, né, já ali fala, tenho diabetes, e agora como é que eu vou fazer? A pessoa acaba ficando mais deprimida, né? Justamente. Então, ali o emocional também é importante cuidar, né? A gente descobre assim, quando, né, a pergunta é, eu tenho diabetes, e agora? O que vai acontecer? Então, a primeira situação é lidar com sentimentos, né? Então, essa é a fase mais difícil, porque tem pessoas que vão desenvolver ansiedade, elas podem comer mais, ter a compulsão alimentar. Tem pessoas que podem apresentar o quê? Depressão, né? A gente vê pessoas, né, que não conseguem lidar com as emoções, por isso que também entra o trabalho do enfermeiro, né? O enfermeiro tem um papel extremamente importante, os psicólogos ajudam bastante, mas o enfermeiro, ele também, nos hospitais, mas na atenção primária mesmo, a gente acaba até sendo um psicólogo, entre aspas, né? Dando aquele atendimento de psicoterapias em grupo, Exatamente. ajudando ele a trabalhar com as suas emoções, a ter um pouco mais do autocontrole, até porque no caso de um membro amputado, eu tenho aquela minha autoimagem, né, que foi o quê? Prejudicada, que foi fragilizada. Então é isso que a gente precisa resgatar nesse indivíduo. Então ele vai sentir muitas vezes revolta, vai sentir raiva, ele vai sentir medo. Se eu descobrisse agora, olha, eu tenho diabetes, eu vou sentir bastante medo, porque eu não sei daqui, é a comanda que a Mariana acabou de falar, daqui tantos anos, como que vai ser cobrado isso? Então, o aspecto emocional, ele é muito importante, né, para os pacientes que acabam descobrindo que tem o diabetes, como que eles vão lidar. Então, alguns hospitais, as atenções primárias, as unidades básicas ajudam muito, né, com esses grupos de terapias, né? E a gente tem muitos casos que a doença pode até entrar como um sofrimento psíquico ou uma doença psicossomática, como eles costumam dizer. Ou seja, eu não consigo ter controle e posso até evoluir, aspas, tá bom? Para um suicídio. Pode acontecer, por que não? Então, o aspecto emocional é importante e complementando a atividade física. Dançar, caminhar, andar de bicicleta, né? Pedalada, né? Tipo, caminhada, exercício... como que é natação, hidroginástica, né? Exato, ajuda bastante, pelo menos assim, de 5 a 7 vezes, né, na semana, uma caminhada. Por quê? Porque a gente mantém o corpo ativo, a gente ajuda a queimar mais a energia, queima caloria, e aí a gente vai perceber que vai reduzir risco de infarto, né? Vou reduzir risco de hipertensão, e eu vou diminuir o meu peso, já que o fator da obesidade né? Então a gente começa a controlar a glicemia. E só para a gente citar um pouquinho, a gente não pode esquecer dos idosos, né? Que é aquele diabético do tipo 2, né? Que tem uma faixa etária maior aí nesse caso para desenvolver a questão do diabetes. E a gente faz um projeto muito importante no Centro de Atendimento Idoso, né? Que é de Votorantim. Então a gente leva, por exemplo, um projeto de musicoterapia para os idosos
mas a gente leva também atividades que vão exercitar esse idoso. Que aquele idoso que a gente atende tem diabetes, é hipertenso, né? E ele precisa do quê? Dessas atividades físicas. Um bambolê, um movimento que eu vou fazendo com esse idoso, eu vou inteirando, vou tirando ele, às vezes, de um quadro do quê? De depressão, né? De isolamento, que eles fazem muito isolamento social, né? Sim, são os alunos da Uniso, né, que fazem O curso de enfermagem faz esse projeto, é até um projeto integrador e um projeto de extensão que a gente trabalha com esses idosos. Então, Nossa, muito a gente interessante. leva a música, mas a gente também faz orientações e toda sexta-feira a gente faz a glicemia capilar desses idosos. Nossa, muito legal, Legal, ter né? projetos assim aqui na faculdade, né, que atende pessoal de fora, né? Agora, para finalizar, vocês gostariam de passar uma mensagem, falar sobre o curso de enfermagem, se alguém tiver interesse, como faz, para ter uma aula experimental, por exemplo, se tem isso no curso de enfermagem? Sim, dentro da matriz curricular do curso de enfermagem, você pode pesquisar em outras matrizes. Vocês vão perceber que a nossa matriz tem um componente específico que é a estomaterapia, né? Dentre outros, né? Mas a estomaterapia, ela aborda muito essa questão, acho que a Mariana pode falar com muito detalhe, né? Porque ela é especialista em estomaterapia. Então, a estomaterapia, ela abrange 3 áreas principais, que são feridas, estomias, as pessoas que usam as bolsinhas de estomia, passou por um câncer, um trauma, incontinência, e tem uma área plus, que é a podiatria, que está relacionada aos cuidados dos pés, principalmente do pé diabético. Então, na Uniso, na matriz, tem as aulas de estomaterapia. Inclusive, os alunos fazem práticas, né? A gente faz algumas práticas no pé do porco, né? Isso, faz desbridamento no pé do porco, de tem lesão. tem aulas de simulações realísticas em feridas, em cuidados com estomias, em cuidados com pé diabético, avaliação de perda da sensibilidade dos pés. Então, abrange muita coisa ali. muita coisa. Enfermagem é um curso aqui de graduação de 5 anos, né? Então, é um curso bem dinâmico, a gente tem diversas atividades. Se vocês quiserem também acompanhar a gente, né? Pessoal, no @enfermagemuniso 2023, vocês vão verificar lá todas as nossas atividades. A gente é um curso bem dinâmico, bem ativo, né? E é isso, a gente está à disposição. Hoje o laboratório conta com simuladores ultra realísticos, né? A gente tem já uma central tipo de simulação realística, justamente para deixar o aluno muito mais próximo da realidade num atendimento, né? Num cenário que ele vai vivenciar dentro do hospital, de uma unidade e assim por diante. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que futuramente, né, a gente possa continuar ali com essa parceria, gravar vários outros episódios de temas importantes que precisam ser tratados e às vezes ali não tem tanta atenção como tinha que ter, né? Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Enfermagem está à disposição para a gente poder estar fazendo as orientações. Acho que o trabalho é esse mesmo, de orientação, de conscientização, né? Como é um trabalho de formiguinha, mas que a gente consegue, às vezes, a dúvida de é do outro, e a gente está à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou mais um episódio do Uniso Saúde. Fiquem bem e até a próxima. Uniso Saúde.